Você não é o Dr. House. E a medicina da vida real é muito diferente da medicina das séries médicas que você vê por aí, ok? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo neste canal. E nesse vídeo, vamos lá, vai ser um sacode aí do bem pra você. Um sacode do bem porque que eu tenho visto muita gente, quando acaba de formar, achar que a medicina, que a vida real é a medicina das séries que você vê aí. Fala aí. Grey's Anatomy, ER, Dr. House. Veja só, gente, a medicina real é muito diferente disso. O que eu quero que você entenda. Qual a ideia que eu quero trazer aqui pra você hoje? Presta muito bem atenção nessa frase. É muito mais frequente eu ter uma manifestação rara de uma condição comum do que uma manifestação comum de uma condição rara. O que eu quero dizer pra você é muito mais fácil e provável, e é o dia a dia da prática médica, eu ter e precisar reconhecer e trabalhar com as nuances diversas das condições comuns que aparecem no pronto-socorro do que aparecer para mim um diagnóstico raro. E se você ficar sempre focando e direcionando o teu raciocínio clínico para o diagnóstico raro, meu amigo, esquece. Você vai comer bola a maioria das vezes. Porque de raro não há só o nome. Há a probabilidade de chegar para você no PS. De novo, vamos trabalhar melhor essa ideia? Vamos lá, o que eu quero dizer com isso? Vamos trabalhar ainda melhor. O que é mais comum? Eu ter um paciente que chega para mim com uma tosse crônica e febre, e isso ser uma tuberculose, ou eu ter um paciente para mim que chega no pronto-socorro com uma tosse crônica e febre, e isso ser uma vasculite. O que é mais comum? Sem dúvida alguma, falando do nosso cenário epidemiológico, é a tuberculose. O que eu vejo, apesar disso, é que muitos médicos, quando acabam de formar e vão para o plantão, eles sempre focam o seu raciocínio clínico na condição rara. Poxa, mas será que isso não pode ser uma vasculite subaguda? Veja só, gente, sempre pense primeiro nos diagnósticos mais frequentes. E aí faz sentido o que eu tô falando? Que é muito mais fácil, muito mais prevalente eu ter uma nuance mais rara de uma condição comum do que o contrário. A vida não vai ser igual uma série médica. Portanto, você sempre precisará focar o teu raciocínio clínico primeiro, no que é óbvio, mesmo que aquilo não pareça ser. Vamos fazer esse combinado na tua prática daqui pra frente? Foque e elenque no teu raciocínio clínico os diagnósticos diferenciais, primeiramente os que são mais prevalentes e óbvios. Mesmo que aquela clínica, aquele exame físico, aquela história possa não parecer. Vamos exemplificar isso com um caso clínico? Um aluno nosso recentemente enviou um caso clínico pra gente lá no grupo do Intubaclass. Se você não sabe o que é o Intubaclass é o nosso maravilhoso, perfeito programa preparatório para os plantões, no qual lá a gente cria, enriquece, potencializa vocês, cresce e desenvolve os alunos para ficarem e se tornarem mais seguros pros plantões. E uma aluna nossa publicou um caso lá no nosso grupo de discussão, e o caso era o seguinte, vamos lá. Paciente, presta bem atenção, de 23 anos, há 6 dias com obstrução nasal à direita sem coriza, nega tosse, refere cefaleia intensa em região frontal, ardência nos olhos e tontura, náusea, e refere febre não aferida e dor no corpo nos 3 primeiros dias de sintomas, ok? Hoje persiste cefaleia frontal e sensação de peso na região facial. Não houve vômito e náuseas melhoraram. Queixa principal é uma oclusão nasal só à direita, tá? E cefaleia frontal intensa. OBS, ao fazer a lavagem nasal, refere saída de secreção esverdeada pela narina direita. Então ela tá com essa narina direita obstruída. Laboratório ali, nenhuma grande neutrofilia, nada digno de nota, certo? Sorologia de dengue positiva, pediu uma sorologia. E aí foi solicitada uma tomografia de seios da face. Por quê? Poxa, essa obstrução nasal à direita, estranho, só de um lado. Na tomografia de seios da face, basicamente uma tomografia normal, com um dado: unidade ósseo-meatal direita obstruída. E aí, essa aluna, ela nos pergunta e pediu ajuda. Podem me auxiliar na investigação diagnóstica desse caso, por favor? O que é essa obstrução nasal
à direita. Eu sei que nesse momento, muitas vezes, se você deparasse com esse paciente, você ia pensar assim: gente, mas é uma obstrução nasal à direita? Será que é um corpo estranho? Um tumor que tá obstruindo essa narina? Ou esse ósseo paranasal? Perceba que era um paciente jovem, sem comorbidades, que evoluiu há 6 dias com coriza, obstrução nasal, cefaleia frontal, sensação de peso, ele evoluiu com náusea, mas é um paciente que estava estável, certo? Pessoal, quem já é mais atento já percebeu. Essa clínica que eu tô falando com vocês é clínica de qual situação? Clínica muito comum, né? No pronto-socorro. Uma sinusite aguda, ok? Uma sinusite aguda. Dani, mas tá com essa obstrução osteomeatal à direita. Vamos lá, é um plug de secreção. Uma secreção provavelmente impactada ali que tá fazendo com que aquele ósseo paranasal não consiga ser drenado e o paciente sente isso. Isso reflete clinicamente numa sensação de obstrução nasal à direita. Simples assim. Daniel, mas eu vou pensar de modo tão simples assim? A maioria das vezes, os diagnósticos, eles são de fato, são diagnósticos, lembra, os principais diagnósticos que vão aparecer para você no dia a dia do plantão são diagnósticos comuns. Eu não quero que você pense inicialmente pelo diagnóstico mirabolante. E a tendência, muitas vezes, no início da caminhada, da pessoa que muitas vezes fica presa ali no livro, no rodapé do livro, na letra miúda, é achar que os diagnósticos mirabolantes vão ser frequentes. Pessoal, não serão. Dani, mas e se for um diagnóstico mirabolante? Você vai seguir o protocolo a ser feito. Esse paciente tem claramente uma clínica de sinusite aguda. É um paciente que estava evoluindo há 6 dias com uma obstrução nasal, uma cefaleia frontal, teve ali uma febre não aferida, ele está evoluindo com secreção esverdeada, que muitas vezes ela é refletida como tosse, ele não tinha, mas ele está evoluindo com uma coriza esverdeada. Uma clínica clássica de sinusite bacteriana. Você vai tratar uma sinusite bacteriana. Aí você trata essa sinusite bacteriana e o paciente ele não evolui com a resposta terapêutica eficaz, a qual você gostaria que ele tivesse. Aí sim você começará a pensar em outros diagnósticos. Dani, eu fiz aqui o tratamento de uma sinusite bacteriana aguda. Num segundo momento, eu vou até pensar, inclusive, em escalonar essa antibiótico-terapia, tá? Antes de eu pensar num diagnóstico mais raro. Aí depois, é um paciente que tá evoluindo com uma rinorreia apenas à direita, uma rinorreia esverdeada. Eu fiz um primeiro tratamento com antibiótico-terapia, com amoxicilina, ele não respondeu. Eu evoluí para clavulin, ele não respondeu, continua saindo uma secreção esverdeada apenas à direita. Aí eu vou pensar, meus amigos, em corpo estranho. Aí eu vou pensar no segundo diagnóstico. Mas eu preciso, nesse caso, que a minha primeira, segunda, terceira hipótese diagnóstica seja sinusite aguda. Porque a vida é assim. Você vai ter mais prevalente os diagnósticos mais comuns. Não inverta a ordem. Se você inverter essa ordem na vida real, não na série médica, mas na vida real, você vai se estrupiar no dia a dia do plantão. Porque você vai ser aquele médico que sempre vai buscar pelo diagnóstico raro e você sempre vai onerar aquele atendimento, você sempre vai cozinhar aquele paciente mais do que você deveria, você sempre vai dar voltas e voltas e voltas no seu paciente, sendo que o diagnóstico estava ali na sua frente. Nesse caso, a gente não precisaria nem de uma tomografia de seios da face. Esse diagnóstico é clínico. Diagnóstico clínico, tratamento clínico, antibiótico. Poxa, esse paciente passou pela primeira antibiótico-terapia, mantém sintoma, passou pela segunda, mantém sintoma. Aí eu vou pensar em tomografar. Porque aqui eu finco uma bandeira de variedade, o que não é o caso. Faz sentido o que eu tô falando? Eu quero, portanto, que você leve dessa conversa que sempre as situações mais comuns serão aquelas mais prevalentes. E é muito mais comum eu ter eventualmente uma manifestação rara de uma situação comum do que eu sempre olhar pelo caso pelos olhos do diagnóstico mirabolante. Não faça isso, deixa isso lá para os filmes, para séries. Ali a gente precisa se entreter. A medicina não é isso, ok? Ao longo da tua vida, você vai sim se deparar com casos raros, com diagnósticos que muitas vezes você mesmo vai ficar orgulhoso de ter dado aquele diagnóstico, né? Mas isso não vai ser a realidade.
tá? Na realidade, a gente pensa de outra forma. Foi a forma que eu quis trazer aqui para vocês e trazer essa lucidez para você ir evoluindo o teu raciocínio clínico a partir de hoje, certo? A gente se vê então no próximo vídeo.